Beleza. Então, hoje o treinamento teórico de vocês, como eu já falei, vocês podem interromper a qualquer momento. Cargas é onde vocês vão realmente aprender a fazer as coisas, que é onde o relatório vai ter que ter o maior peso para conseguir aumentar a nota. E elasticidade, se conseguir alguma coisa a mais, é um extra e vai aumentar a nota. Ano passado a gente conseguiu aumentar a nota e eu acho que vocês conseguem também, basta focar em elasticidade agora. Para cargas, a gente vai pegar os dados de aerodinâmica, estabilidade e desempenho, fazer nossos cálculos e passar os dados que a gente vai criar, né? A gente vai calcular, né? Para estruturas e para elétrica. O primeiro ponto que a gente precisa saber é o que é um diagrama VN. Deixa eu tentar. Pronto. Um diagrama VN, ele vai ser um diagrama. Meu cachorro tá rapidinho, um minuto. Tá, pronto. O diagrama VN, ele é um diagrama em que vai dizer todo o envelope de voo em que nosso avião está seguro em voar. E daí ele tem dois eixos. O eixo da X, que é o eixo de velocidades, e o eixo Y, que é o eixo de fator de carga. O fator de carga, pensem que vocês estão dentro de um elevador. Quando o elevador está subindo, a gente tem aquela sensação que está sendo puxado para baixo. E quando está descendo, que você está meio que flutuando. Eu sei que a sensação é muito pequena, mas, tipo, querendo ou não, isso é o fator de carga. É o quanto você está sentindo, o que você está sentindo, aquela sensação de subir ou descer. E daí esse fator de carga é uma relação entre o peso da aeronave, que é o L, dividido pelo W, que é a sustentação. O fator de carga ele pode ser positivo ou negativo. Eu vou mostrar o gráfico e vocês vão entender melhor. Para o nosso caso, que é um avião de pequeno porte, a gente vai utilizar isso daqui. Isso daqui é pela FAR 23, é uma norma de aviação americana. E eles botam esses valores aqui. A gente usa 2,5 como o máximo positivo e o máximo negativo de menos 1,5. Não, menos 1. E 1,5 do limite negativo, positivo é o N último. Eu vou explicar melhor. Isso daqui é para vocês entenderem o fator de carga. Quando o fator de carga é igual a 1, quer dizer que ele está num voo nivelado. Quando ele está maior que 1, quer dizer que ele está subindo. Menor que 1, ele está caindo. Igual a 0, ele está literalmente sem motor, entre aspas. Ele só vai estar caindo em queda livre. E menor que 0 seria aviões de manobra, por exemplo. Manobra não. Super Tucano, quando eles fazem aquele show de apresentação, de virar de cabeça para baixo. Eu esqueci o nome. Acrobático. Pronto. Então, o fator de carga, ele pode ter o fator de carga limite, que é onde vai acontecer deformações, mas ele consegue voltar para o estado original. E o estado último, onde vai acontecer uma falha estrutural. Pronto. Isso daqui é a melhor forma para vocês verem. Aqui é o eixo da velocidade que eu falei, que é o eixo X, e aqui é o eixo Y do fator de carga. O fator positivo é 1,5. Não, aqui é 2,5 que a gente usa, se eu não me engano, eu não lembro. E aqui é 2,5 vezes 1,5. Aqui é menos 1, o negativo. Essa área em azul é a área onde o nosso avião vai voar sem ter problema nenhum. Então, na hora que a gente for estudar as rajadas, a gente tem que tomar cuidado para essas rajadas não estarem dentro do nosso envelope de voo. Porque se estiverem dentro, quer dizer que quando ocorrer uma rajada de vento, vai estar dentro do nosso envelope. Então, a gente tenta ao máximo deixar fora. Ano passado aconteceu de cair dentro uma das velocidades, se eu não me engano. O que a gente fez? Aumentou a espessura dos perfis e colocou mais perfil para a asa ficar mais rígida e não acontecer nenhum problema quando ela levar uma rajada de vento. E daí, quais são os pontos? Em desempenho, eles vão passar para vocês as velocidades. Deixa eu já mostrar aqui no Drive. Vocês vão criar uma planilha, né, de inputs, ainda não sei se tem, enfim. E nessa planilha de inputs, a área de... Isso daqui, laranjinha, área de desempenho. Aí eles têm velocidade máxima e velocidade de stall. Essas velocidades são que vocês vão usar aqui no diagrama. Na planilha, eu vou mostrar para vocês quando eu for abrir. Vocês vão preencher as velocidades e ele vai fazer automaticamente. Vocês só vão precisar ajustar umas besteirinhas. Aí,
Na planilha já está tudo fazendo automático. Só tem que ajeitar um negócio, mas enfim. Beleza. Essa parte vermelha é onde vai acontecer a deformação permanente. E aqui fora é onde acontece a falha estrutural. Então, a gente não pode deixar que o nosso avião chegue nessas áreas aqui. Para baixo, normalmente, até a Cheflet já falou que eles normalmente desconsideram todo o diagrama para a parte de baixo, porque o avião da gente não é feito para fazer manobras radicais, virar de cabeça para baixo, é só para fazer um voo nivelado. Então, normalmente eles desconsideram. Porém, a gente não faz isso, porque a Cheflet levou reclamação lá dos juízes quando fizeram isso, então a gente não faz. Considera a parte de baixo também, porque pode acontecer, então considera tudo. Essas são as fórmulas utilizadas, vocês não precisam decorar isso, como eu já disse, já está tudo no Excel pronto. E os inputs, na verdade, essas velocidades são calculadas já por desempenho. Mas é assim que calcula, e essa curva B dessa velocidade, essa fórmula, é essa curva aqui, AB. Ele só dá a fórmula para a gente saber como é que faz. Aqui é só uma reta, 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 e essa curva é a mesma dessa. O próximo ponto que a gente vai estudar é a sustentação ao longo da asa. Basicamente, eu acho que vocês já viram, isso daqui é um ensaio de flexão. Eu acho que tem até foto. A Boeing faz ensaio de flexão, a gente faz também na Tempest, sendo que a gente faz diferente, a gente faz para baixo, porque eles têm estruturas grandes, a gente não tem isso, né? Enfim, toda asa ela vai sofrer de sustentação, né? Que é literalmente vai fazer ela voar. E a gente vai ter que calcular essa sustentação na nossa asa para saber os esforços que vão estar atuando naquela asa. E como é que funciona? A gente usa um método chamado aproximação de shrink, que foi ensinado, se eu não me engano, no Miranda, vocês conseguem encontrar lá. E como funciona? Ele pega uma asa elíptica, que seria o modelo ideal de maior sustentação, e faz uma média aritmética com o modelo em estudo, seja ela de um modelo retangular, seja trapezoidal, ele tem todos os modelos lá. E com isso ele consegue calcular qual seria a sustentação em cada um dos pontos. Eu vou já abrir o relatório rapidinho. Pode falar se não quiser. Esse método Schwenk, ele calcula a mesma coisa que o método de Stender? Então, era uma coisa que eu estava conversando com o Emily recentemente. Eu não sei, mas eu acho que é a mesma coisa, parece ser muito similar. É o que tem no livro High School, né? Eu não sei qual é o livro, mas eu sei que a capa dele é azul. Ele fala tanto do método de Stender quanto do método de Anderson. Eu já vi o de Stender, eu consegui estudar e entender ele. Eu ia começar a estudar o de Anderson, mas não terminei ainda. É Então, basicamente a sustentação em cada ponto da asa. o da gente tá aqui, ó. É isso daqui que ele vai calcular. Entendi. Pronto, é a mesma coisa. Acho que só muda o cálculo. Pode mudar o cálculo. Talvez seja legal fazer os dois métodos e comparar os dois métodos para ver qual é mais preciso. Enfim, fazer um estudo sobre isso. Ok. Beleza. Sobre o diagrama VN, esse é o diagrama que a gente usa. Essa parte em azul é onde está tudo bem, o avião voar, aqui é onde forma, onde tem deformação não permanente, aqui fora deformação permanente, e essas linhas pretas são as rajadas de vento. No relatório, se vocês lerem, ele está bem explicadinho tudo isso. É uma coisa que eu recomendo para vocês, sempre no relatório explicar o máximo possível. Eu acho que Gilfran vai pegar um pouco no pé de vocês, não sei, ano passado ele pegou no da gente, para deixar o relatório o mais explicado possível. Mas vamos continuar. Então, por que naquele diagrama vocês só viram metade? Porque como as asas são simétricas, você é igual para um lado e para o outro, a gente não coloca os dois, porque a gente simplificação mesmo. Se vocês quiserem colocar os dois, pode colocar, a gente só calcula metade. E aqui são os cálculos que faz. Como eu disse para vocês, é uma média aritmética da asa em estudo com a asa elíptica, e você consegue achar a sustentação, e Y são os pontos da asa, tipo, como posso dizer, aqui está a asa, daqui até aqui, as seções da asa, o Y é o comprimento da asa. E aqui são as fórmulas que ele usa para calcular de cada um dos tipos. Aí ele vai explicar no método, por exemplo, esse lambda é o afilamento da asa, CT é a corda na ponta da asa, enfim, são várias coisas. No caso da gente, CT e CR é igual porque a asa é retangular. Mas aí, se você colocar isso aqui de CT e CR, teria onde tem, mas enfim, CT e CR ser igual,
vai dar exatamente essa fórmula aqui. Beleza, e daí o que é tão importante nesse método de shrink? A gente calcula isso, coloca lá na planilha e tudo mais, e ele vai gerar um polinômio de sexto grau. Esse polinômio de sexto grau, a gente pode integrar ele duas vezes. A primeira integral você encontra o esforço cortante e a segunda integral você encontra o momento fletor. Talvez vocês estejam pensando que eu estou falando grego, porque eu acho que vocês são primeiro período, algum de vocês. Mas não precisa se preocupar com isso agora, de integral, enfim, porque o programa ele faz automaticamente. Eu vou ensinar para vocês como funciona. É só você copiar a fórmula e digitar no outro campo, que ele já calcula as integrais automaticamente, e você já vai ter o esforço cortante e o momento fletor. E esses dois valores são passados para estruturas, e eles vão conseguir dimensionar qual é a seção da longarina que a gente vai usar. O momento torsor ele é calculado dividindo a asa em 100 partes iguais. Para as cargas na empenagem, a gente calcula a partir do método de shrink para o estabilizador horizontal, já que ele é basicamente uma asa invertida, né? E para o estabilizador vertical, a gente calcula pelo arrasto vezes o baricentro do EH. O baricentro a gente calcula com essa fórmula. Aí a gente entra na cargas nas superfícies de controle. Basicamente, nos ailerons, no profundor, no leme e a bequilha também, mas a bequilha é outro cálculo. A gente calcula nos ailerons, profundor e leme. E como é que a gente faz isso? A gente vai calcular basicamente pelo arrasto também, sendo que a gente usa um ângulo aqui entre a força e o braço da alavanca de 90 graus, que seria, entre aspas, a pior situação, onde daria o maior momento possível para a gente ver qual é o torque que vai dar naquele servo. Porque elétrica vai escolher um servo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. MG90 foi o que a gente usou no passado. E daí, cada servinho desse, eles têm... Eu acho que vocês já viram isso um pouco, mas, enfim. Cada servo deles, na especificação, diz quanto é de torque que ele consegue girar, basicamente. Porque essa partezinha aqui de cima gira. Então, ele diz qual é o torque máximo. Talvez aqui... Enfim, a galera de elétrica que vai mexer com isso vai dizer qual é o torque máximo e com isso eles vão conseguir dimensionar qual é o servo ideal para cada um dos locais, para cada um dos ailerons, para o estabilizador, no caso profundor e para o leme. E como é que a gente calcula? A partir dessa fórmula aqui, a gente calcula a força de arrasto e multiplica pelo braço de alavanca, que é basicamente esse bracinho do servo. Ele é comercial e ele tem 15 milímetros normalmente. A gente pediu ano passado e tinha isso. Se vocês comprarem um bracinho de servo diferente, é só mudar esse valor. Aí as cargas na bequilha, para ser bem sincera, eu nunca estudei muito bem cargas na bequilha, não. Então, a gente usava o que tinha na planilha e é isso. Mas era a partir do atrito da roda com o asfalto. A gente fez um cálculo, inclusive, do atrito entre a mesa e a roda também, para no caso da decolagem, mas não precisa disso tudo, não. Isso daqui são as cargas no trem de pouso. Por que a gente precisa saber? A gente, na hora de dimensionar o trem de pouso, a gente precisa ver se ele vai suportar os esforços que ele vai estar levando no pouso, porque o pouso é basicamente um impacto no trem de pouso, né? E a gente calcula de 3 formas. Isso daqui, na verdade, é para mostrar para vocês o que é essa FN e FM, que é calculada a partir dessas distâncias BN e BM, mas vocês não precisam se preocupar muito com isso, não, que esses dados são passados por estruturas também na lista de inputs. Aqui, BN e BM aqui também. Eles vão passar esses valores e a gente só vai colocar na planilha, então podem ficar tranquilos de não saber agora o que é isso. Mas, basicamente, é a distância entre a bequilha até o centro de gravidade é BN e trem de pouso principal até centro de gravidade é o BM. B é o total, que é a soma dos dois, e FN é a força na bequilha, FM é a força no trem de pouso principal. E daí, como é que... Não chegamos lá ainda. Isso daqui é outra coisa de estruturas, que é raio de giração. Esse raio de giração, talvez eu tenha um vídeo aqui, pronto, tenho. Tá vendo que ele leva uma queda porque ele fez uma curva mais fechada do que o trem de pouso aguentava. A gente calcula esse raio de giração para que isso daqui não aconteça.
E daí o piloto, a pessoa que está manobrando, tem que saber qual é esse raio de giração para não dar um curva tão fechado e o avião tombar no chão. E nesse caso, quem estava pilotando era uma pessoa da equipe mesmo, não sabia qual era esse raio de giração, pilotou de qualquer jeito e aconteceu isso aqui. Mas não se quebrou nada, graças a Deus. E agora a gente chega na parte legal. Na hora de a gente calcular quais são as cargas no trem de pouso, a gente calcula em 3 situações de pouso. O nosso avião ele pode pousar com 3 rodas, isso quer dizer, tanto com a bequilha, tanto com as 2 rodas do trem de pouso principal. Ele pode pousar com 2 rodas, sendo elas as 2 rodas do trem de pouso principal, ou ele pode aterrissar com uma roda só. A gente calcula as 3 situações para deixar o nosso relatório mais completo. Porém, quando a gente vai passar para ensaios, para eles verem, fazer o ensaio, né, no trem de pouso, a gente vai usar a pior situação. Então, eles vão usar a aterrissagem com uma roda só. Para aterrissagem nivelada, é esse cálculo aqui. Aí tem o cálculo para cada um. Ele faz o cálculo vertical e o horizontal, porque tem a força aqui vertical e horizontal em cada uma delas. O coeficiente de atrito que a gente usa é 0,3. A gente fez uma simulação ano passado para descobrir esse valor e já estava no relatório. Vocês podem usar, eu não sei se foi ano passado ou foi retrasado, enfim, pode usar o mesmo valor, porque já está simulado e fala que é da equipe, que já foi feito o ensaio. E é isso, esse é o cálculo. Mas não se prendam muito às fórmulas, saibam que existem para saber mesmo e para conferir se as planilhas são todas certas, porque na minha época, quando eu entrei na equipe, eu peguei esses cálculos todos, fui ver se na planilha estava certo, estava tudo errado. Aí eu fui corrigindo depois. Esse daqui é no caso de aterrissagem com as 2 rodas, aí tem força vertical e horizontal também, nas 2 rodas vai ser igual. E por último, no caso de ele pousar só com uma roda, assim. E daí aqui também tem um cálculo. Aí a gente entra na área de aeroelasticidade, onde a gente vai compreender melhor a interação que tem entre as forças inerciais, elásticas e aerodinâmicas, para a gente poder prever as instabilidades que podem acontecer no nosso avião. E quais são essas instabilidades que podem acontecer? Pode acontecer a aeroelasticidade estática ou dinâmica. A estática, ela varia pouco com o tempo. E daí, o que ela pode acontecer? Divergência e reversão de comandos. Divergência eu não vou saber explicar muito bem para vocês, mas o que é a reversão de comandos? A reversão de comandos é quando a gente está num certo ângulo, ao invés de nosso... Ele vai para frente. O bordo de ataque, ele vai um pouco para frente. Tá vendo que ele mexe aqui? Nisso, nessa diferença que ele faz com que o aileron, normalmente isso acontece no aileron, a reversão de comandos, mas acontece no aileron, ele vai fazer um movimento ao contrário. Então, por exemplo, quando a pessoa, o piloto, vai dar o controle para a direita, o avião vai lá e vai para a esquerda. E isso, tipo, vai deixar o piloto completamente confuso, vai ser inseguro o voo, em resumo, né? E daí tem um jeito de calcular, mas eu não vou saber ideia de como calcular. Vocês vão ver no relatório do ano passado o quanto eu enrolei para tentar fazer essa parte aqui. Eles aceitaram lá, né? Mas foi enrolação total. Na parte de aeroelasticidade dinâmica, ela varia mais em relação ao tempo. E basicamente. O fenômeno principal da aeroelasticidade dinâmica é o flutter. O flutter basicamente é uma ressonância na asa. Eu acho que todo mundo conhece aquele vídeo da ponte mexendo, eu não lembro onde é. Mas enfim, é basicamente uma ressonância que acontece naquela ponte, sendo que acontecendo na asa da aeronave. Então a gente tem que estudar para que isso não aconteça, porque quanto mais ele mexe, pode ser que essa asa parta, e daí se você não tem uma das asas, você perde o avião, tá ligado? E é basicamente isso o que temos de aeroelasticidade. Eu já disse para vocês que não temos muita coisa. Mas eu vou mostrar para vocês no relatório como é que fica. Deixa eu só diminuir um pouco. Na parte de reversão de comandos, essas imagens todinhas é desse livro, Rhodes e Peirce. Eu vou procurar ele, tem no Drive e eu mando para vocês. E basicamente tem uns cálculos gigantes que é para ser feita, porque você vai calcular uma velocidade em que ocorre a reversão de comandos. Nesse caso, a gente preveu que ia dar aproximadamente 23,26 e a velocidade máxima da nossa aeronave era 25.
Então fazia com que a Olha, velocidade... um Oi, pouquinho, a internet deu uma caída aqui, aí repetir eu não ontem. consigo ouvir. Eu parei no comecinho de efeito Flutter. Eu sei o que é, sabe? Eu parei quando o vídeo acabou, aí não consegui ouvir mais. Beleza. O Flutter, vou pausar aqui. O Flutter, em resumo, é basicamente a ressonância que vai acontecer. Tá ligado aquela ponte que tem, eu não lembro onde é, que ela ficou mexendo, tá ligado? É basicamente isso que vai acontecer na asa. E porque a gente tem que estudar o Flutter? Porque no caso dela começar a ter essa vibração excessiva, pode ser que essa asa se parta e daí acaba com o controle do avião, perde segurança de voo. Nossa aeronave ela tem que ser o mais segura possível, pensando que tem uma plateia assistindo. Então, nosso avião não pode cair na plateia de jeito nenhum, e se não tiver uma asa, perde o controle. Basicamente é isso o Flutter. E daí eu estava abrindo aqui o relatório de cargas de aeroelasticidade do ano passado. A parte de aeroelasticidade, como eu tinha falado antes, ela foi bem enrolada, mas está aqui, né? Tá viva. E foi esse livro aqui que eu usei. Ele é muito, muito bom, mas eu não tive tempo suficiente de estudar ele completamente. Essa é a imagem que eles usam para explicar lá. E daí a gente calcula uma velocidade de reversão de comandos. Deu 23,26, que está dentro do nosso diagrama, já que a nossa velocidade máxima é 35,5 no ano passado, no caso. E daí, calma. A gente fez um reforço estrutural no Aileron, diminuindo também o espaço entre o Aileron e a asa, já que estava dentro do nosso envelope de voo. Então, sempre que tiver um problema, tipo, deu dentro do nosso envelope de voo, tu não vai mentir e dizer, ó, deu fora. Não, deu dentro, a gente tem que procurar uma solução. Qual é a solução para esse problema? Se a gente reduz o espaço entre o aileron e a asa, a gente reduz a probabilidade de acontecer esse fenômeno. Então, foi isso que a gente fez. No caso do Flutter, eu não sei o que faria, mas no nosso caso deu 40 e pouco. AD, deu 47. Como ele estava fora do nosso diagrama, então ele não ia influenciar na segurança de voo. Mas basicamente, como é que a gente fez o ensaio de Flutter? Esse ensaio aqui é para descobrir o eixo elástico da asa. Pega em 4 seções diferentes, a 35, 50, 70 e 90% da envergadura. A gente montou esse protótipo aqui, que isso daqui é o perfil da asa. Aqui a gente conseguia deslizar esse peso. E aqui em cima é meu celular, que ele tem um medidor de ângulo. E daí a gente colocou aqui em cima, a gente conseguia ver o ponto em que tinha a maior variação de ângulo. É maior ou menor? A menor variação de ângulo. E com isso, a gente conseguia detectar onde era o eixo elástico da asa, fazendo uma média de todos os valores. Aí deu que o eixo elástico era nesse ponto aqui, a 38% da corda. E isso é um dos inputs do programa de Python que o menino tinha disponibilizado para a gente, que eu não lembro onde está. E nesse programa de Python a gente usa esse valor de eixo elástico como entrada e ele resulta na velocidade de Flutter, que foi essa daqui que estava fora do nosso diagrama. Então a gente não tinha que se preocupar com isso. Aqui é output. Na hora de escrever relatório, uma coisa que vocês têm que ficar muito de olho é se esses valores que estão saindo, torque não servo, esse valor vai para a elétrica. No relatório de elétrica, esse valor está igual, ele tem que estar igual em todos os relatórios, de onde sai para onde vai. Então, tomar muito cuidado com isso, porque teve um ano que a gente colocou errado, eles perceberam, a nota de carga diminuiu muito, de verdade. E aqui tem umas referências que a gente usa. A principal de aeroelasticidade é essa. Isso daqui é a Bíblia de Cargas, é o melhor livro de cargas que tem, que inclusive usa o método que eu não lembro quem foi que falou, de sustentação e de asa. É Mas por ele que eu foi Caio que me passou. é a Bíblia de Cargas, eu passei para ele tudo isso. E o Miranda, ele tem muita coisa interessante também, mas ele é mais básico, sabe? O Introdução a Cargas nas Aeronaves, ele é mais... Ele é faltado para o PEE, não sei se vocês conhecem, Programa de Especialização em Engenharia da Embraer. Esse cara, ele é foda demais, ele fez esse livro para a galera estudar lá. E agora, eu vou procurar as planilhas para mostrar para vocês como funciona.
cargas na asa primeiro. Deixa eu ver se ele vai abrir. Beleza, ele já abriu direto. Oi? Eu não sei, eu vou mandar para vocês, porque eu, quando recebi no WhatsApp. Eu não sei se ele tá no Drive. Aí eu mando para vocês, e daí qualquer coisa já coloca no Drive também para ficar salvo. Mas se vocês quiserem uma forma de usar o Excel tem essa forma aqui, ó, compartilhamento, copiar link. E daí ele vai aparecer um link aqui e vocês vão conseguir ter acesso. O que é bom disso? Vocês vão estar usando o próprio Excel e não o do Google lá. Eu nem sei o nome. Que ele é meio bugado e é ruim de fazer essas coisas. Eu prefiro fazer no próprio Excel. E como é que funciona? Aqui, nessa área, vocês vão colocar os valores. Vocês vão ver a velocidade de manobra, velocidade de mergulho, de stall, velocidade máxima. Isso tudo é passado por desempenho. A área da asa também é passado, ela tá aqui. Normalmente, eu não sei se nessa planilha tá tudo assim, ajeitadinho. Mas o que tava em verde é o que a gente vai ter que preencher. E o que tá em azul não precisa preencher. Tipo, densidade do ar não vai mudar. Fator de alívio, ele já calcula automaticamente. O que ele não calcula automaticamente, em azul no caso, é uma coisa que não vai mudar, tipo densidade do ar. Peso do avião muda, enfim. E daí, você coloca aqui esses valores. E, por exemplo, deixa eu mudar aqui. Esse aqui dá 35, deixa eu botar 40. Não mudou nada não, foi. Que coisa boa. Deixa eu mudar outra velocidade, então, para mostrar para vocês. Sei lá, bota essa daqui, ao invés de 14, bota 20. Tá vendo que ele buga o negócio todo? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar, vão descobrir onde tá. Por exemplo, essa primeira aqui, ela tá indo até 14,43, que era a velocidade antiga que tinha aqui. Então, a gente vai ter que estender essa parte aqui até o número 20. Vamos lá. Aqui, ele tá pulando sempre de 1. A gente faz assim, vai aumentando até chegar no 20, mais ou menos. Espaço, vamos voltar. Isso. Como eu já disse aqui, ele já tá todo automatizado. Vocês só vão arrastar a fórmula até o 20. Daí, beleza, já tá indo até o 20, mas aqui não vai ajeitar. Você clica aqui e vai puxar isso até o 20. E aqui também. Aí dá um OK. Quando chegar aqui, ele tá indo aqui até o 20, certinho. E daí vai ter que ajeitar isso para tudo. Esse daqui é onde? Vamos ver. É aqui. Ele tá indo a partir do 20 certinho. Mas ele tá indo até o valor certo. Enfim, vai ter que ajeitar um por um. É um saco, mas no fim dá certo. O que ele tá dando errado é aqui esse valor de início não tá batendo com esse. Esse valor aqui do final é esse valor final aqui. Aqui, 4, a gente copia ele. Abre aqui. Vem cá. Cadê? Não é você que eu quero. Aqui. Então, esse daqui, ao invés desse valor, ele é... Cadê colar? Que massa, ele descopiou. Copia. E aqui você cola. Caramba, ele não quer colar. Tá, dá o igual e coloca esse valor. Aí ele atualizou tudo aqui. E tu já viu que aqui foi tudo certinho. E daí vai ter que atualizar um por um e ajeitar tudo. Basicamente é isso que a gente faz para ajeitar esse diagrama VN. Isso daqui tá no lugar errado, ele tem que vir até aqui em cima. Aí procura onde é que tá isso. Tá aqui. Eu acho que é esse valor aqui que tá errado. Vai procurar o local que ele tá certo, que deveria ser aqui. O último número daqui, que tá aqui.
é 6, alguma coisa, e coloca aqui. Ao invés de 3 é 6. E vai atualizando um por um. Basicamente é isso que a gente faz no diagrama VM. A parte de cargas de rajada é aqui embaixo. Se eu não me engano, ele já está calculando tudo automaticamente, certo? Aqui está a fórmula e aqui está o cálculo. Se eu não me engano, já está tudo certinho aqui. E daí ele já faz as rajadas todas certas e só tem que ver se está dentro ou fora do diagrama. Para a parte do método de Shrink, a gente usa isso. Como eu falei, a parte que está em verde é onde vocês modificam e o que está em azul ele calcula automaticamente, seja por fórmula ou por ser alguma coisa muito tipo densidade, que não vai mudar. E daí vocês vão atualizar esses valores que estão em verde. Posição da envergadura é, no caso, se a asa for um pouco mais para fora ou mais para dentro. Mas a gente sempre usa no 0. Tipo, a asa sempre está naquele ponto colado com a fuselagem, sabe? Envergadura, vocês vão receber esse dado, corda na raiz e corda na ponta. Geralmente é igual se ela for uma asa retangular. Se for trapezoidal, que vai ser diferente. Aí, comprimento retangular de meia asa é dividir essa envergadura por 2. E o comprimento trapezoidal é no caso de uma asa ser mista. Mas a nossa asa não é mista, a nossa asa é retangular, então não tem nada trapezoidal nela. Aqui é o CL, isso aí vocês vão receber a velocidade de manobra e o roll. O roll, na verdade, não muda, não sei nem porque tá nessa cor. Deveria vir para essa. E tá. Aqui estão os cálculos, né? E ele calcula automaticamente a partir da média aritmética desses dois valores que ele faz. Para sustentação, aqui, essa polinômio não, isso não é um polinômio, isso é uma reta, não é uma reta. É esse gráfico aqui. Pronto. E daí a gente consegue adicionar, deixa eu ver se eu lembro, viu? Como é que eu faço para adicionar? Eu paguei ano passado porque tio Gilfran reclamou com a gente, porque disse que ficava feio para colocar no relatório. Mas eu sei fazer, eu só não tô lembrada agora. Vamos lá, na fé a gente acha isso. Aqui. Isso. Pronto. Equação do gráfico. Tem essa parte aqui, ó. Quando você clica no eixo, nessa coisa aí. Aí tem linhas de tendência. Ela é polinomial de grau 6. E daí você coloca exibir a equação do gráfico, que é essa aqui. Com essa equação do gráfico, ela não está indo no copia e cola. Aí eu tiro uma foto. Tem outro jeito mais fácil de fazer, só não vou lembrar. Faz muito tempo que eu não trabalho com Excel. Vamos ver, layout, exibir. Nova janela. Olha aí, deu certo. Ela ainda lembra. Acho que duvidaram. Ninguém duvidou. Pronto. Aí ele abre a mesma coisa em duas abas. Eu não sei se vocês conheciam, mas enfim, ele faz isso. O Excel é muito top. Pronto. Aí aqui vocês vão digitar. Isso aqui, não acredito que estava certo já, não vai mudar nada. Enfim. Vocês vão digitar toda essa equação polinomial de sexto grau aqui. Quando você digitar, aí você tem que digitar também os coeficientes. Começando onde não tem x, que é no caso esse último aqui, 51,442. Depois, onde tem x elevado a 1, 0,0068. E vai preenchendo todos eles. Lembrando que, por exemplo, aqui, menos 3 é a menos 17. O que é isso? É menos 3 vezes 10 elevado a menos 17. Assim, menos 3 vezes 10 elevado a menos 17. É assim que a gente coloca aqui. E daí ele mesmo já calcula a integral, a primeira integral, e acha o esforço cortante, e a segunda integral para achar o aumento fletor. E daí com isso, calma, aqui, ele vem para cá, esses próprios dados, a partir desses valores. E isso daqui já é o nosso esforço cortante máximo e o momento fletor máximo. E ainda tem um gráfico aqui do tamanho da envergadura da nossa asa. Se vocês quiserem aumentar ou diminuir, vocês só vão ter que, tipo, ou aumentar aqui.
Sendo que, por exemplo, vocês vão ver que aqui já está com os valores errados. Tá vendo que esse valor aqui é tudo negativo e aqui já começou a ser positivo? Então, esses valores estão errados. Por isso que vocês não usam a mais do que não tem. A nossa envergadura era só 0,1 para cada lado, né? Então, basicamente é isso. E vocês colocam esses dois gráficos também no relatório para aumentar as coisas que a gente vai ter no relatório. O momento torçou, mesma coisa, a gente só vai atualizar a velocidade, que na verdade ele já está atualizando automaticamente do diagrama VN. Coeficiente de momento, se eu não me engano, é a estabilidade e controle que vai mandar. Meia asa, ele já está pegando daqui. Isso daqui não muda. Área da asa, ele já está pegando automaticamente. E aqui também. Então, ele já vai calcular automaticamente para vocês. Vocês só vão ter que ver se aqui... Cadê? Aqui tá certo, a área da asa tá certo. Então, ele já está calculando automaticamente aqui para vocês. Que é esse maior valor aqui. O diagrama vendo eu já expliquei. E agora a gente vai para a próxima planilha. A próxima planilha é cargas no pouso. Aqui, se eu não me engano, é só para a gente colocar dados de entrada, que não calcula nada. Então, vocês vão colocar onde está em verde os dados, em azul ele calcula automaticamente, e daí a gente vem para essa parte da planilha, onde a gente vai conseguir calcular o FN e o FM. O FC, na verdade, é a soma dos dois, é o total. E a gente chega em Ice Code, que é o livro que foi passado para vocês aí de cargas, que é a Bíblia de Cargas. É a partir dessas fórmulas que é calculada. Onde está em azul, nossa, é muito confuso, porque aqui onde está em azul é o que é calculado automaticamente. Aqui onde está em azul, não. Aqui também está calculado automaticamente. Em branco não está. Então, ou não. Tá muito estranho, né? Enfim, o que vocês vão fazer é ver o que está calculado automaticamente, não precisa mexer. O que não está, vocês vão ter que preencher. Fator de carga de solo não muda, a gente sempre usa 6, 3, tanto é que está aqui, do próprio livro. E ele calcula automaticamente. Vocês só vão precisar preencher isso daqui a partir dos dados que vocês vão receber. A altura do CG a gente recebe, que é o HCG. Ele está em estruturas. HCG. Aqui não foi preenchido ano passado, mas eles dão sim pra gente. Tudo é passado pra gente fazer. E daí, ele vai calcular automaticamente esse output, que a gente pode usar ele direto no Word. Eu não sei se vocês conhecem, mas se você copia e, por exemplo, cola como imagem, como imagem, ele já vira uma imagem para você usar. Eu sei que vocês vão fazer no Overleaf, então vocês conseguem salvar essa imagem, salvar como imagem, para utilizar no Overleaf e ficar assim. Mas eu acho que na planilha que eu fiz ano passado, no Overleaf que eu fiz ano passado, já está automaticamente isso. Calma, não é isso não. Já está uma planilha automática. Eu vou abrir para vocês verem também. Isso daqui, na verdade, foi um teste que a gente achou um TCC de um menino e a gente foi testar para fazer, sendo que não deu certo. E aqui foi um livro indiano que também não deu certo. Aí ficou tudo na planilha, mas não foi usado. O que a gente usa é o método de Ice Code mesmo, porque, como eu já disse, é a Bíblia de Cargas. A galera da Embraer ama esse livro. É tipo, os deuses. Próximo, cargas nos estabilizadores. Vocês vão ver que é muito igual essa parte aqui do começo, porque é literalmente a mesma coisa para o estabilizador horizontal do que a gente fez para a asa. Então, é só preencher as coisas, ele atualiza automaticamente essa equação. Vocês colocam aqui, ele vai calcular em duas integrais, calcular se fosse cortante, momento fletor, colocar lá no relatório e passar esses dois valores para estruturas. Aqui também calcula o momento torçor. Isso daqui a gente nunca usou para nada, eu não sei quem foi que criou essa planilha. E aqui vocês só vão preencher base maior, base menor e a altura do estabilizador vertical. Essa parte aqui, vocês também têm que preencher de baixo, não a densidade do ar, mas a velocidade do vento. Eu acho que a gente pode usar mesmo em todas as vezes. A área lateral muda, mas ele está calculando automaticamente já. E o CD lateral também precisa. E daí ele já calcula automaticamente qual é o momento no estabilizador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Isso daqui nunca existiu cálculo de momento no Tail 1. Então, a gente, ano passado, começou a inventar esse cálculo aqui. Isso daqui foi do ano retrasado, que eu comecei a fazer, e a gente só usava peso na empenagem, sustentação, e calculava basicamente como a diferença de força, subtraía um do outro, multiplicava pelo braço da alavanca. E ano passado a gente começou a calcular usando força do vento, sustentação, peso, peso próprio. Foi uma coisa muito mais complexa e conseguiu achar. É porque não está completa essa planilha aqui, não. Enfim, mas conseguiu fazer outro tipo de cálculo. Ela está aqui, inclusive. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Isso era o método do ano retrasado, e isso daqui foi o método do ano passado. O que mais mudou? A densidade da bolsa está diferente, mas enfim. Aqui ficou 1,5, aqui 1,2. O momento fletou nos dois tipos de cálculo. O próximo que a gente vai ver, diagrama VN de aerocidade. Eu nunca fui ensinada a fazer isso. Eu só tenho essa planilha aqui. Eu mando para vocês também, mas eu não faço ideia de como usar. E isso daqui é como calcula o torque nos servos. Aí tem aileron, profundão e leme. Vocês vão ver que no aileron ele divide por 2 a área, porque são 2 ailerons. O ângulo 12 graus 6 e 6 foi um cálculo que a equipe fez há muitos anos e a gente aceita, que é o ângulo de deflexão que vai ter nessas superfícies. A área projetada é multiplicação dessa área com ângulo. Força de arrasto é calculada a partir dessa densidade do ar, velocidade máxima, e o CD, que é passado para a gente também. E daí ele consegue calcular o torque, e o D é o que eu tinha falado para vocês, é o bracinho de alavanca, que é o braço do servo. E daí ele calcula esse torque em Newton-metro, sendo que a gente tem que passar para elétrica em quilograma-força por 100 vezes centímetro. E daí a gente tem aqui como faz automaticamente, o Google mesmo vai dizer que eu multiplicar por esse valor. Ele calcula automaticamente para a gente passar para os meninos, para eles fazerem o cálculo deles. E escolher o servinho. E eu acho que tem mais alguma planilha, eu só não estou achando. Será? Tem não. São essas planilhas mesmo. E a parte de aerocidade, como eu falei para vocês, tá em algum lugar no Drive. A gente vai ter que procurar direitinho, porque eu não faço ideia onde foi que o menino colocou. Eu vou mandar os livros para vocês. Eles ficam aqui em material didático, se eu não me engano, literatura, livros. Pronto. O primeiro, que é esse daqui, ele é maravilhoso. Ele é em inglês, mas, tipo, é de boa de se ler. E, enfim, ele vai estar um monte de matriz, um monte de coisa bem loucas, mas ele explica bem direitinho tudo aqui. E o de cargas, ele não está aqui, aparentemente. Mas eu mando para vocês também. Eu tenho o Scode e eu tenho esse daí de aerocidade também. Eu já mandei o Scode. O Scode é esse aqui. Ele, inclusive, deve falar aqui que ele é feito para aqui, Programa de Especialização em Engenharia da Empresa Brasileira de Aeronáutica, Embraer. Por isso que é chamado da Bíblia de cargas, porque foi feito para Embraer. Mas ele é muito bom, de verdade. E é isso que eu tenho para falar hoje com vocês. Ah, eu acho que eu mostrei relatório não, né? É no Overleaf. Eu só não sei minha senha. Vamos tentar descobrir. Vamos tentar de novo. Relatório de cargas. Vocês já começaram a mexer no Overleaf? Só Guilherme, eu ainda não comecei não. Beleza. É importante vocês saberem, pelo menos, a interface, como funciona. Mas se você, eu vou mandar para vocês. Só consegue compartilhar com 2 pessoas. E aqui tem um monte de gente, né? Porque eu paguei ano passado para compartilhar. Mas Emily tem acesso, então Emily consegue copiar para vocês.
E, basicamente, o que vocês têm que fazer? Isso daqui, que é lista de símbolos, já está toda pronta, vocês não vão ter que se preocupar com isso. Lista de input já está toda certinha também. A introdução vai ter que mudar. E daí o texto, se vocês quiserem aprimorar alguma coisa, aprimora. Senão, o texto também já vai estar basicamente pronto. Mas tem que mudar algumas coisas, não pode ser com as mesmas palavras, já que vai mudar as pessoas que escreveram, que está aqui. Nenhuma dessas pessoas continua na equipe, então tem que mudar as palavras que foram utilizadas, para não dizer que é o mesmo relatório. E daí, basicamente, tem tudo aqui bem explicadinho de como foi feito. Tem as fórmulas, tudinho. Eu vou mandar para vocês, inclusive, verem como foi que foi escrito. Tipo, begin equation, end equation. Aí você escreve a equação, ele já coloca na forma de equação e coloca o número referente à equação, porque você tem que citar a equação tal. Todas as equações têm que ser citadas. Aí, essa planilha aqui, consegue abrir aqui, cadê? Pronto. Começo de uma tabela, como foi feita cada partezinha da tabela para ela ficar dessa forma. Aqui mais uma equação. Enfim, tudo isso que foi colocado aqui, isso aqui também foi matriz, matrix. E daí, tudo isso já vai estar pronto. Vocês só vão ver e se precisar editar alguma coisa, edita. Eu acho que Emily tem acesso a isso, porque no passado ela que me ajudou a ver o número de palavras, finalizar, porque outra coisa que vocês têm que se preocupar, aqui ele vai dizer um número de palavras. Não sei exatamente onde é. Cadê aqui? Talvez? Não. Aqui. Ele vai dizer o número de palavras, mas esse número de palavras não é exatamente o número de palavras certas. Vocês vão ter que baixar um negócio que está no regulamento da competição. E outra coisa que eu precisava mostrar para vocês é isso. No regulamento, eles dizem o que eles querem no conteúdo de cada relatório. Então, focar muito nisso para fazer tudo o que eles pedem, porque isso aumenta muito a nota. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês em relação à nota. Como vocês sabem, eu não sou de elétrica, não sei nada de elétrica, porém, ano passado eu consegui aumentar a nota de elétrica, aqui, projeto elétrico. Ano retrasado foi 12, ano passado foi 17. Como eu consegui isso? Sem saber nada de elétrica. Detalhe. Olhando aqui o que eles pedem. Em elétrica, eles pedem uma parte aqui no final todinha sobre safety. E nunca foi feito. Análise de métodos de falha, mitigação de risco. Nunca foi feito nada disso. Eu só fiz o básico disso e aumentou a nota muito. É só vocês verem o que está faltando no relatório e fazer isso. Isso daqui eu coloquei. Aumentou a nota de cargas também, se eu não me engano. Cadê? Cargas deve ter sido pouquinho. Até que não foi pouco, não. De 6 para 9. Aumentou bastante a nota de cargas. Como foi que eu fiz isso? Mesma coisa. Eu fui lendo o que eles pedem aqui e colocando. Decisões de tomada de... Decisões de projeto tomadas para equipe para otimização. Como foi isso? Por exemplo, quando a gente viu que no diagrama de rajada teve uma rajada que estava dentro do nosso envelope. A gente foi lá e aumentou a espessura do perfil, colocou mais perfil. Enfim, foram decisões de projeto tomadas a partir de problemas encontrados aqui. Então, fazer isso, sabe? Os ensaios feitos para a parte de cargas, elasticidade, enfim, colocar tudo. E, na verdade, eu acho que dá para melhorar essa parte de ensaios, porque eu não coloquei os ensaios feitos de cargas, só de elasticidade. Então, dá para colocar mais ensaio também aqui. Dá para melhorar muito o relatório. Isso, para ver o eixo elástico. Tem tudo lá. Eu só não vou saber dizer onde tá, porque vocês já organizaram umas 1000 vezes. E tem mais uma coisa. Pronto, isso daqui, esse GitHub deles, é o jeito que eles vão ter. Vocês vão ter que baixar esse negócio. Eu acho que, inclusive, tem que falar com aquele menino, Luiz Gustavo, para ele baixar no computador dele. Porque ele vai ter que fazer isso em todos os relatórios. Análise de pontuação novamente para vocês verem. Ano passado, a gente perdeu
Penalidade de relatório, 13 pontos. Aí você me pergunta, entregou atrasado? Não, entregou tudo antes do prazo, inclusive. A gente perdeu 13 pontos por excesso de palavra. E, tipo, dava para ser evitado se a gente tivesse usado o negócio certo. A gente só usou o método errado, que foi isso aqui. Que não pode usar. Isso daqui não é o certo que eles querem. Eles querem que use a partir disso. Tá no regulamento. Deixa eu ver se ele abre já na página certa. Pronto. É nessa página aqui, 146. Nessa página tem esse. Não, esse daqui é o template. Em algum lugar tem um lugar que ele diz aqui. Ah, o software PI Aero Counter. É isso que vocês vão usar para ver as palavras se tá tudo certinho. E eu acho que por agora é isso. Tem o limite de palavras também, que ele diz em algum lugar. Esse daqui aqui, o relatório de cargas vale 25 pontos. E o número de palavras na nossa categoria é 2.800 palavras. Então, ficar ligado com isso, para não perder ponto. Aqui, o GitHub do PY Aero Counter. É isso, gente.